Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu nunca fiquei nervoso, mas hoje estou um pouco nervoso, não sei o que foi, mas vamos ler a palavra do Senhor, que está em João, capítulo 13, a partir do versículo 21 ao 27. João 13, 21 ao 27. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade lhe digo que um de vocês vai me trair. Então os discípulos, olhando uns para os outros, sem saber a quem ele se referia, e ao lado de Jesus estava reclinado um de seus discípulos, aquele a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a esse, para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então, aquele discípulo reclinou-se sobre o peito de Jesus e perguntou: quem é, Senhor? Jesus respondeu: aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes, e depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que você pretende fazer, faça depressa. Senhor, tem misericórdia de mim, para que eu transmita somente a tua verdade, para que eu não cometa erros. Assim eu te peço, Pai. Desde a hora da leitura, que eu vejo o Espírito Santo de Deus operando aqui nesse culto. Fazia vários dias que eu não avistava o irmão presbítero Rodrigues, e ele fez uma leitura. Eu só posso entender que foi o Espírito Santo que iluminou o presbítero Rodrigo para fazer a leitura. Isaías 53, não é isso? E também Deus usou o irmão Diego fazendo uma oração na mesma linha. E nós iremos falar Jesus a caminho da cruz. Jesus estava, nesse texto sagrado, ele estava instituindo a ceia. A partir de ali, estava sendo dado o encerramento da antiga aliança e estava sendo instituído a nova aliança, o Novo Testamento. Agora, Jesus estava naquela ceia. A ceia, o cenário daquela ceia era diferente daquela que o italiano Leonardo da Vinci pintou, aquele quadro, Jesus no centro. A mesa era baixinha,
e eles ficavam numa posição incômoda. Vocês vão ver isso, é só clicar no celular na internet, e aí vocês vão ver como era a ceia. Jesus ali, ele estava com seus discípulos. E diz o texto que ele se agoniou, e ele disse: um de vocês há de me trair. E Pedro ficou logo incomodado e fez um sinal para João, que estava ao lado de Jesus, e disse: pergunta a ele quem é. E Jesus disse: aquele a quem eu der o bocado molhado. Segundo o costume judaico, quem dava uma ceia, ele tinha direito a honrar 3 pessoas. Quem sentava ao seu lado direito, quem sentava ao seu lado esquerdo, e a quem ele desse o bocado molhado. Era a maior honra. Quando Jesus, sabendo que Judas, pela sua onisciência, ele sabia que Judas havia de traí-lo, mas ele deu o bocado molhado, deixando para nós a mensagem de que os cristãos devem amar, devem perdoar, devem ser manso, deve ser humilde e deve ser puro de coração. Isto, Jesus estava ensinando para nós naquele momento. Porque ele, sabendo que Judas havia de traí-lo, e aquela traição lhe custaria uma morte de cruz. A morte mais cruel que existe é a morte na cruz. Mas Jesus amou Judas, como estava dizendo: olha, Judas, eu vou lhe honrar colocando você aqui do meu lado direito. Eu vou lhe honrar dando a você o bocado molhado. Você está planejando me trair, mas enquanto eu puder, eu vou amar você. E aí Judas, e ele disse para Judas, quando ele deu o bocado molhado, diz que Satanás entra em Judas, e aí Jesus disse: o que tens de fazer, faz depressa. E aí Judas sai, vai negociar com o sumo sacerdote, vai vender Jesus. Enquanto isso, Jesus, ele encerra a instituição da ceia, para que hoje nós vamos, daqui a pouco, fazer. Foi Jesus quem ensinou para nós. Não, a ceia que Jesus fez não era esta ceia que nós vamos fazer simbolizando, mas foi uma ceia substanciosa, um alimento substancioso, um jantar. E aí, quando Jesus termina de ministrar, de instituir a ceia, e aí Jesus sai para o Getsêmani, e Judas sai para o Sinédrio para negociar a morte de Jesus. E Jesus estava lá no Getsêmani. Jesus sai, e Judas sabia que depois era costume de Jesus ir para aquele lugar orar. E Judas está lá, vendendo Jesus, e Jesus, a caminho daquele lugar, era ali no pé do Monte das Oliveiras, e lá tinha uma prensa de prensar as azeitonas e fazer azeite. E era o lugar predileto de Jesus, orar. E Judas, então,
negocia. Vocês vejam que já está começando a encaixar a leitura com o que eu estou disposto a falar para vocês. Por isso, eu digo a vocês que o Espírito Santo trabalhou este dia na minha vida, na vida do presbítero Rodrigues e na oração do irmão Diego. Jesus estava, quando ele chega lá no Getsêmani, ele faz 2 orações. A primeira oração, ele diz assim: Pai, se possível, passa este cálice de mim. Contudo, seja feita a tua vontade. E aí, quando ele volta, ele adiantou um pouco, os discípulos estavam dormindo, ele reclamou, e ele volta a fazer a segunda oração. Quando ele faz a segunda oração, a gente já descobre que ele já havia recebido a resposta de Deus. A sua oração, o seu pedido foi negado. É tanto que na segunda oração ele diz, meu Pai, se não é possível, veja só, na primeira oração ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Na segunda, ele já tinha recebido a resposta de Deus: meu Pai, se não é possível, passar este cálice de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Então veja, irmãos, a nossa vontade, às vezes eu fico prestando atenção quando nós estamos orando, eu e vocês. A gente não ora assim. Quando nós estamos com um parente doente, a gente nunca diz assim: Senhor, faz a tua vontade. Se você está com um filho doente, se você está com um parente doente na UTI, se ultimando, você não vai dizer: Pai, faça-se a tua vontade. A gente sempre pede para Deus curar. Porque às vezes nós precisamos, em vez de fazer a nossa vontade, fazer a vontade de Deus. Aqui está a vontade de Cristo naquele momento, era que o cálice passasse. A vontade de Deus era que ele bebesse do cálice. E então, Jesus, orando dessa forma, e aí ele volta e ele diz, chama os discípulos e diz: vamos, é chegada a minha hora. E aí Judas chega. Interessante, irmãos, Jesus já havia dado 2 oportunidades a Judas, sentado ao seu lado, já havia honrado, dando o bocado molhado, e quando Judas chega, que dá o beijo em Jesus, Jesus olha para ele e diz: amigo, a que vieste? Olha, irmãos, eu entendo que Jesus naquela hora, ele estava dizendo para Judas: Judas, ainda há tempo. Chamou de amigo. Eu não teria coragem. Talvez só a graça de Deus que pudesse me fazer honrar 3 vezes aquele que havia de me trair. Irmãos,
essa mensagem traz para nós uma lição muito grande. Jesus fez isto e está escrito, não é por acaso, mas para a gente meditar na palavra. Depois dali, Jesus sai, é preso e é levado ao Sinédrio. Eu sei que todos vocês sabem o que é o Sinédrio, mas eu vou dar uma pequena pincelada, porque às vezes tem novo convertido, tem uma pessoa que está vindo aqui, talvez ainda não é evangélico. O Sinédrio era um colegiado de 75 anciãos lá em Israel. Eram, digamos assim, uma suprema corte, que tinha poderes para soltar, para mandar matar, para fazer o que quisesse. E depois deles, na terra, não havia mais ninguém. E aí Jesus sai para o Sinédrio para enfrentar este colegiado de religiosos malvados, perversos, que não temiam a Deus. E aí, quando Jesus chega lá, Jesus chegou sem os discípulos, sem os apóstolos e o pior, sem Deus. Não havia ninguém. O único que apareceu lá foi para dizer que não conhecia. Jesus, naquele momento, a partir daquele instante, estava sendo despejado sobre ele todos os pecados da humanidade sobre Cristo. Ele estava caminhando em direção à cruz. E aí eles julgaram Jesus, condenaram e mandaram para a execução. Chama Pilatos, depois que eles condenaram, era como aqui no Brasil, quando o Senado aprova uma lei, aí o presidente da República tem que promulgar aquela lei. Então eles mandaram chamar o governador, que era para assinar a lei, mandando executar. E o pior, irmãos, é que quando Jesus entra em Jerusalém, a multidão estava lá gritando, hosana nas alturas, quer dizer, salva-nos, ó Rei, é o que quer dizer, hosana nas alturas. E aquele mesmo povo, quando Jesus estava lá para ser condenado, eles gritavam, crucifica. A mesma boca que disse, hosana nas alturas, foi as mesmas que disseram, crucifica. E aí Jesus, depois da promulgação da sentença de morte, aí, irmãos, aí começou verdadeiramente o sofrimento. Jesus foi levado para uma sala chamada de guarda pretoriana. E lá ele passou a noite, sendo chacoalhado, cuspido, batido, apanhando. Diz que eles colocaram assim um manto em cima, cobrindo Jesus, aí dava no seu rosto e gritava, se tu é Deus, diga quem foi que bateu, e começaram a rir.
a noite inteira. Imagine, irmãos, tamanho sofrimento, o rei, o Filho de Deus, voluntariamente sofrendo por causa de mim e de você. Diz que no dia seguinte, Jesus, cansado de passar a noite apanhando, sendo escarrado, sendo maltratado, sendo humilhado, sendo moído, como o nosso irmão leu lá em Isaías. A profecia de Isaías estava se cumprindo à risca. E aí, Jesus estava, eu acredito, sabe, irmãos, isso é um pensamento meu, que Jesus estava tão cansado, que não tinha condições de levar a cruz. E aí, nesse momento, vai passando um homem de Cirene, chamado Cirineu, Simão Cirineu, e eles tiram a cruz de Jesus e colocam naquele homem. E diz que Jesus vai na frente e Simão Cirineu atrás, levando a cruz. Então vejam, meus irmãos, a caminhada a partir da ceia, o sofrimento de Jesus, ele sentindo que já tinha chegado a hora, diz que a sua alma ficou angustiada. E Jesus sai rumo ao Calvário. No Calvário, ele abriu a sua boca por algumas vezes, dizendo, a primeira vez que ele abriu a boca, ele disse, vendo os soldados pregando os cravos nas suas mãos e nos seus pés, ele abre a boca e diz, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. A segunda vez ele fala, quando o ladrão se humilhou e disse, lembra-se de mim quando entraste no teu reino. Ele responde, hoje estarás comigo no paraíso. Então, vocês estão vendo a caminhada de Jesus na cruz. Jesus estava lá na cruz, abre a boca para perdoar e para salvar. Em toda aquela angústia e sofrimento, ele abre a boca para fazer essas duas coisas. E agora, ele agonizando lá na cruz, eu quero ler com vocês esse texto aqui, que está em Mateus 27, 45, a partir do 45 até os 54, parece. A partir do meu dia houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Jesus já estava na cruz. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo, Eli, Eli, sabachthani.
ele fez uma pronúncia em hebraico. Jesus estava dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isto, diziam: ele chama por Elias. Continuavam zombando de Cristo. E logo um deles correu, buscou uma esponja e, tendo embebido em vinagre, colocou na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: espere, veja se Elias vem salvá-lo. Jesus, clamando em alta voz, entregou o seu espírito. E ele disse: Pai, lá em Mateus, diz: Pai, está consumado. Eis que o véu, neste momento, viu, irmãos? O véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu. Vejam que coisa grande, né, irmãos? Até então, eles estavam agindo pelo sobrenatural e Jesus, como diz o profeta, como a ovelha muda, não abriu a sua boca. Mas agora sim, agora Deus está dizendo: olha, agora vocês vão saber. Os túmulos se abriram, vejam só, irmãos, e muitos corpos santos já falecidos ressuscitaram. Os túmulos se abriram, e os mortos, e muitos mortos ressuscitaram. E entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Amém? Esta é a mensagem que eu trouxe para vocês, que eu, olhando na Bíblia, me veio à mente de falar para vocês sobre esta mensagem, sobre a caminhada de Cristo para o Calvário, por minha e por sua causa. Amém.